Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 16, versos 1 e 2, que dizem: Tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas, de fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Bom, quer dizer que Jesus continua explicando aos discípulos que a vida aqui tem as suas complicações. E ele já avisa logo de cara para que eles não sejam pegos de surpresa e pensem que, bom, Jesus nos enganou, já achou que a vida ia ser tranquila, já que estamos servindo a Deus, já que estamos seguindo a fé, já que estamos sendo retos, justos, evitando a maldade, anunciando o Evangelho, então eu achei que tudo ia correr bem para mim. Mas Jesus já avisa, não será assim. E não se sintam abandonados, não se revoltem contra Deus, não abandonem a fé. Eu já estou avisando logo de cara que é assim. É o que Jesus diz, neste mundo tereis aflições. Mas a maioria das pessoas cristãs acha que a vida com Jesus é um mar de rosas. Mas veja só que nem se todos os pastores, todos os líderes, todas as igrejas se unissem e dissessem, neste mundo não tereis aflições. Podem juntar todos, não interessa a opinião deles, o que disserem. Jesus disse, neste mundo tereis aflições. Ele disse, e ele deixou claro isso. Então nós vamos nos desesperar, vamos ficar temerosos, com medo da vida. Não, ele disse, neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Ora, tem problemas? Tem, mas vamos em frente. Vamos em frente, porque primeiro nós temos uma esperança de vida eterna e a gente não deve nunca se desesperar. Porque se desesperar, se angustiar e ficar desanimado, não vai ajudar, vai só piorar a situação. Então tenha coragem, tenha força e vá em frente. Porque Deus ajuda estes que vão em frente. Não passar pela vida incólume, sem nenhum dissabor, não. Mas Ele nos ajuda a enfrentar e atravessar esses problemas. Agora, diante dessas mentiras que se inventam, não fique bravo com Deus. Fique bravo com a religiosidade enganosa. Agora, a parábola da semente, Jesus deixou isso bem claro. Olha o que ele diz lá em Mateus capítulo 13. A palavra que é semeada em solo rochoso é aquele que ouve, recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É uma pessoa que recebe só de forma superficial. E é de pouca duração. E sobrevindo a angústia, a perseguição, essa pessoa se afasta. Então isso é o que mais acontece, queridos. Pessoas que recebem a mensagem de forma superficial, como Jesus diz aqui, ela se alegra, né? Levanta a mão, canta louvores, chora, etc. Mas como Jesus diz, de pouca duração. É só vir um pequeno problema, vir um dissabor, vir um tropeço, uma dificuldade, e a pessoa se afasta. Chuta o balde, esquece Deus. Pra você ver, olha o valor que Deus tem para a pessoa. Acontece alguma coisinha que ela não gosta, pronto, ela se afasta. E isso é fé, queridos? Isso é fé? Eu pergunto, isso é fé? É claro que não. Isso é algo carnal, é algo pequeno. Agora olha a fé dos apóstolos. Lá em 1 Coríntios 4, o apóstolo Paulo diz, até a presente hora sofremos, padecemos fome, sede, nudez, recebemos bofetadas, não temos pousada certa, nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e suportamos, somos difamados e exortamos. Até o presente, somos considerados como o refúgio do mundo e como a escória de tudo. Então veja só, sofrimento, desprezo, humilhação, e daí? Eu vou negociar as minhas convicções, os meus valores? De jeito nenhum. Ora, a gente tem que ter fé. Ora, a gente tem que ver se a gente segue a Deus ou se segue a opinião dos homens. Se você segue a Deus e segue a verdade,
Então, jamais abandone isso, queridos, jamais por circunstância alguma. E essa deve ser, queridos, a nossa reação diante de difamações, de perseguições, que o apóstolo Paulo diz. Nós somos injuriados, mas bem dizemos. Nós somos difamados e a gente aconselha as pessoas. Então a gente nunca trata mal nem quem está nos tratando mal. Nunca, jamais. Porque a nossa esperança é que nós, fazendo o bem, aquela pessoa, quem sabe, se constranja e mude a atitude dela. Que é o que ocorreu, por exemplo, com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nos é mostrado ao longo do Novo Testamento o quanto ele perseguiu a igreja. Lá em Atos 8, por exemplo, diz que levantou-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E Saulo assolava a igreja, entrando nas casas, olha só, arrastando homens e mulheres e os entregava à prisão. No entanto, olha a fé dos apóstolos, eles iam por toda parte anunciando a palavra, então eles não paravam. E Saulo, já no capítulo 9, diz que ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos. Em Atos capítulo 26 nos é dito que ele, Paulo, liderava um grupo e ele castigava a muitos por todas as sinagogas e obrigava-os, olha só, obrigava os discípulos a blasfemar. Estava enfurecido e perseguiu-os até em cidades estrangeiras, ou seja, até sair da cidade dele, ia por outras cidades perseguindo e, veja, obrigando as pessoas a blasfemar contra Deus. E o que transformou um ser tão enfurecido, tão endurecido, tão perseguidor, tão maldoso no apóstolo Paulo, um grande homem de Deus? Foi o que ele presenciou, queridos. Foi isso que mudou ele. Ele presenciou pessoas boas o tempo todo. Ele presenciou que neles tinha algo sobrenatural, tinha algo diferente, tinha algo que fazia deles pessoas realmente especiais. Porque responder o mal com mal, isso é o que sempre ocorre. Agora, você amar os inimigos e orar por aqueles que os perseguem, isso é diferente, isso é sobrenatural, isso é a presença de Deus em nós. E foi isso que o apóstolo Paulo presenciou, por exemplo, em Atos capítulo 7, quando Estevão, um homem de Deus, foi apedrejado lá, morto. E o texto diz que o apóstolo Paulo estava lá concordando com aquela morte. Mas o texto diz que, enquanto apedrejavam, o Estevão, orando, dizia a Deus: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E clamou em grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Veja só que o apóstolo Saulo, na época, estava vendo isso. Um homem sendo apedrejado, xingado, humilhado, morto da forma pior possível. E o que essa pessoa fez? Estava com raiva, estava chateado, estava xingando? Não. Ela só dizia: Senhor, não coloque esse pecado na vida deles. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi por exemplos como o de Estevão e de vários outros que aquela semente foi brotando no coração de Saulo. Então, há muitos Saulos na história, queridos, que para serem transformados em Paulo dependem das nossas atitudes, não da nossa pregação. A pregação de Estevão não comoveu ninguém. Agora, a atitude de Estevão plantou uma semente no coração de Saulo. Então, plante uma semente no coração das pessoas e dos seus familiares perto de você, dos seus amigos. Como? Falando. Não, falando, todo mundo fala, queridos. Todo mundo fala. As pessoas mais mentirosas, enganosas, olha, têm discursos esplêndidos. Agora, a atitude é isso que conta. É o que mais conta. Atitude vale mais do que 1000 palavras. Então, demonstre no seu viver o Evangelho. Permita que as pessoas leiam a Bíblia, leiam o Evangelho nas suas atitudes. E aí sim, podem ser transformados. De água em vinho, de Saulo em Paulo, por causa do seu viver. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.